Olá, seja muito bem-vindo ao Diário de um Médico. Eu sou o Dr. Marco Antônio e hoje nós vamos falar um tema muito legal, que é a diferença entre curar e cuidar. Podem ser coisas iguais, mas você vai entender que tem muita diferença. Para isso, eu trouxe aqui um slide especial, então vamos diretamente para ele aí, para facilitar o nosso dia a dia aqui. Então nós vamos ter uma conversa sobre saúde, humanidade e o que realmente importa na jornada de cuidados com o paciente. Tá preparado? Vamos lá. A arte da medicina, a diferença entre curar e cuidar. É importante vocês entenderem que hoje nós vamos falar um tema que ele é do dia a dia. As pessoas, elas acham que curar e cuidar são a mesma coisa, mas tem uma diferença enorme entre curar de uma doença e cuidar de uma pessoa. Então, bora lá. E agora, doutor? O ponto de partida atrás de uma história de consultório. A angústia por trás do diagnóstico não é apenas sobre a doença, mas sobre o que ela representa para a vida de uma pessoa. Quando um paciente recebe um diagnóstico, ele não apenas está processando informações médicas, mas reimaginando o seu futuro. O paciente não é a sua doença. Esse conceito, ele é muito importante e eu quero que você fixe isso. Você não é a sua doença. Você está doente, mas você não é uma doença. Ele é uma pessoa completa, com medos, sonhos, responsabilidades e histórias que existem além do prontuário médico. A expectativa que existe do outro lado da mesa é de orientação não apenas técnica, mas humana. Alguém que possa navegar com ele pelo desconhecido. É por isso que uma inteligência artificial nunca vai substituir o médico. Porque por mais que a inteligência artificial ela consiga ter mais conhecimento técnico, essa questão de entender o feeling, de tocar o paciente, isso infelizmente ou felizmente, isso nunca vai ser mudado. Doutor, e agora? Como vai ser a minha vida? Essa pergunta do seu Antônio após receber o diagnóstico. Qual é o objetivo da ciência? Curar. A ciência ela está focada na doença e o processo de cura é um objetivo mensurável. E nós, seres humanos, gostamos de respostas, gostamos de número, gostamos de checklist. Então, através de exames, marcadores biológicos e parâmetros clínicos, busca por evidências concretas e melhora fisiológica. A intervenção é técnica, porque ela utiliza tecnologia, medicamentos, procedimentos com base em protocolos e diretrizes científicas. E os resultados são através de anos de pesquisa. A medicina chegou a um ponto tão maravilhoso que tudo que nós fazemos hoje é pautadas na famosa medicina baseada em evidências. E essas evidências, existe um critério para classificar essas evidências. Vai ter uma aula específica falando sobre isso para vocês. Inclusive no meu treinamento, no Bora Tratar da Saúde, eu explico passo a passo para vocês entenderem como que essa escala das evidências científicas são planejadas e como que você pode confiar num artigo. Então, as intervenções hoje, os medicamentos hoje, são baseados em estudos, em grupos controles, grupos que passaram por intervenções técnicas e os resultados focados na doença foram conseguidos. E a meta qual é? Restauração. Buscar a eliminação ou controle da patologia, restaurando a função fisiológica do organismo. O objetivo final é o retorno do estado de saúde ou controle da condição. Curar é técnico, é preciso, é fundamental. E a base de tudo que estudamos por fios. Eu, como médico, eu estudei 6 anos de medicina, depois eu fiz 3 anos de oftalmologia, depois mais 2 anos de glaucoma, com um objetivo: curar. É a nossa busca incansável por respostas e soluções para as doenças que nos afligem. Opa, passou muita coisa aqui. E quando eu falo de cuidar, é a essência da humanidade. O foco é na pessoa. O cuidado, ele é subjetivo e é centrado
na experiência do sofrimento humano. Considera o contexto pessoal, familiar e social do paciente como parte integral do processo terapêutico. Mais uma vez, o foco não é na doença, é no doente. E o doente é você. Não é o leito 13, é você. Ferramentas humanísticas são técnicas que nós aprendemos com os anos, que utilizamos através de uma comunicação empática, escuta ativa, o toque terapêutico, coisa que a máquina nunca vai conseguir, e uma presença humana genuína. Essas habilidades não são extras, mas fundamentais da prática da saúde. E qual é a meta do cuidar? Dignidade e conforto. É buscar promover qualidade de vida, o alívio do sofrimento físico e emocional. Inclusive, buscar o alívio do sofrimento está no treinamento que nós fizemos de Hipócrates, que falou, né, no juramento de Hipócrates, que fala aliviar quando possível. E a preservação da autonomia e dignidade da pessoa em todas as fases do processo saúde-doença. Muito importante lembrar que a empatia como ferramenta terapêutica. Agora eu vou... mudar um pouquinho a câmera. Agora eu vou um pouquinho falar de ciência junto com o cuidado. O que a ciência diz sobre cuidado? A comunicação empática e o cuidado centrado no paciente não são apenas agradáveis, eles impactam diretamente os resultados da saúde. Então, aquele médico mais humano, aquela enfermeira que te toca, enfim, isso impacta positivamente no seu tratamento, no seu dia a dia. Um estudo de revisão sistemática mostrou que a empatia do profissional de saúde está associada a maior adesão ao tratamento pelo paciente, maior satisfação pelo atendimento e melhores resultados clínicos. É tudo que a gente quer, pessoal. E essa temática, eles não são opostos, elas são parceiros. Curar e cuidar, tem que ter uma parceria entre isso. Lembrando que curar por trás está a ciência com protocolos, medicina baseada em evidência, medicamento, tecnologia. E o cuidar está associado à humanidade, à empatia, à comunicação, à presença, ao toque, a eu estou aqui com você. E é isso que nós médicos devemos cada vez mais trazer para o nosso dia a dia. Hoje se fala muito na medicina integral, que é a medicina ideal, onde eu tenho uma técnica impecável e uma humanidade insubstituível. A melhor medicina é aquela que realmente transforma vidas e acontece exatamente na interseção entre ciência e humanidade. O que faz sentido para você? Cuidar na prática, a decisão compartilhada. Vamos conversar juntos sobre um ponto muito importante aqui. O médico, ele traz a ciência. Ele apresenta opções de tratamento disponível com base nas melhores evidências, explicando benefícios, riscos de cada alternativa. Precisa de um verdadeiro diálogo, porque só através de uma troca genuína de informações, eu entender o seu dia a dia, eu entender os seus medos, as suas dúvidas, é que eu vou conseguir alinhar, esclarecer e traçar o melhor tratamento para você. O paciente, então, ele traz a sua vida. Eu preciso que você compartilhe os seus valores, as suas preferências, os seus medos, as suas esperanças e trazendo o seu contexto pessoal, que só assim eu consigo te entender e pegar a minha ciência e com uma decisão em conjunta, junto com uma equipe, nós vamos decidir o melhor caminho para respeitar e trazer o melhor tratamento para você. Lembrando que dignidade acima de tudo. Qual é o cenário mais desafiador? O cuidar quando a cura não é possível. Infelizmente, existem doenças muito avançadas, estágios avançados ou doenças que a nossa ciência ainda não conseguiu dar conta disso. Eu vou dar alguns exemplos muito simples. Por exemplo, o glaucoma, a minha especialidade. Nós controlamos o glaucoma, nós não curamos o glaucoma. HIV, mesma coisa, nós conseguimos hoje controlar, não curamos. A diabetes, nós hoje conseguimos controlar a diabetes, não curamos. A hipertensão,
conseguimos curar algumas vezes, mas é mais o controle. Ao contrário, como por exemplo de um resfriado, eu consigo curar. Uma tuberculose, eu consigo curar. Deu para entender essa diferença? Em situações de doenças crônicas avançadas, cuidados paliativos e o fim de vida, o paradigma da medicina se transforma completamente. De quanto tempo de vida para quanto a vida no tempo que resta. O ser humano, ele sempre tem essa máxima de querer saber números, de saber até quando vai, até quando não vai, esse tratamento é quando. Vou falar do meu dia a dia. As pessoas chegam no meu consultório falando, doutor, eu vou operar de catarata quando? E se eu falar que vai ser daqui 5 anos, 2 anos, 1 ano, eu posso estar mentindo. Então, no caso da catarata, eu sempre falo, vamos fazer consultas oftalmológicas de rotina, sempre, e a partir do momento que a sua visão não estiver boa com os óculos, aí sim, indicamos para você a cirurgia. Nesse contexto, o cuidado se torna a principal terapia, focado em manejo efetivo da dor e de outros sintomas. Aqui eu estou falando de doenças incapacitantes, crônicas, sem curas graves. 2. Suporte emocional e espiritual ao paciente. 3. Apoio à família e aos cuidadores. Esse ponto é muito importante. Você que tem uma doença grave, lembre-se, a pessoa que te ajuda, que cuida de você, o seu cuidador, muitas vezes também precisa de um apoio. E o objetivo sempre vai ser a preservação da autonomia e a dignidade até o fim. O objetivo muda completamente. A pergunta deixa de ser como vencer a doença e passa a ser como podemos viver da melhor forma possível, com dignidade, até o último dia. E o que o paciente sente quando é só curado? Vamos trazer duas alternativas aqui. O paciente, quando é só curado, ele sente-se como um objeto, um número, um caso interessante. Inclusive, é muito natural durante a corrida de leito nos hospitais, essa é uma parte durante a formação médica, o interno ele tem que passar um caso para o seu preceptor, que é o médico mais experiente. E muitas vezes o interno ele comete o erro. O paciente do leito 5, não, o paciente do leito 5 chama José, chama Maria, ele tem nome. Né? Então na minha residência, durante o meu internato, isso foi muito frisado pelos meus mestres. Porque o paciente, ele não é um número, ele é a pessoa. Ele não pode sentir isso como um objeto. O medo e a ansiedade persistem mesmo após o tratamento técnico. A experiência é despersonalizada e pode gerar insegurança. Quando o paciente é cuidado, ele sente-se seguro, respeitado, ouvido. Ele cria um vínculo de confiança que é essencial para o tratamento. Torna-se protagonista da sua própria saúde e sente-se amparado mesmo nos momentos difíceis. Deu para perceber a diferença da técnica e do sentimento, do cuidar? Quando você é apenas curado, você pode se sentir como um carro na oficina. Ele conserta a peça quebrada, mas não pergunta como você se sente dirigindo o carro. Já quando você é cuidado, você se sente como uma pessoa completa, com suas preocupações, validades e as suas opiniões usadas de forma positiva para você. Por que cuidar também nos cura? Agora é a parte médica, a parte por trás, a parte que eu sou agente disso. O impacto nos profissionais de saúde. Quando você cuida, você também cura, ele previne um esgotamento, burnout, porque resgata o propósito e o sentido da profissão, nos lembrando do motivo pelo qual escolhemos a área da saúde. O significado encontrado no cuidado genuíno funciona como proteção contra a exaustão profissional. É o carinho, é o afeto que você, que é um paciente, entrega para a gente no dia a dia. Isso faz a prática ser mais humanizada. Lembra que o medo e a responsabilidade são sinais de respeito pela vida do outro. Nos conecta com a nossa própria humanidade e vulnerabilidade, além de trazer alegria. A conexão humana é uma das maiores recompensas da medicina. Inclusive, na Cabala fala que o primeiro ponto importante na vida é a conexão.
Os momentos de verdadeira presença junto ao paciente proporcionam satisfação profissional que transcende o sucesso técnico. Resumindo a ópera, então, curar é ciência, trata a doença e é o que nós fazemos. Cuidar é a humanidade, acolhe a pessoa e é como nós devemos fazer. Podemos muitas vezes curar, mas podemos e devemos sempre cuidar. Então, para finalizar essa aula, eu queria agradecer e convidar você a mandar essa aula, compartilhar essa aula com quem você ama, com as pessoas que estão passando por momentos difíceis. Eu sou o Dr. Marco Antônio Félix, você está no Diário de um Médico. Eu sempre falo sobre temas que permeiam a medicina. Eu não falo muito de doença. Aqui nós falamos sobre coisas que estão por trás, que estão entre a mesa, entre você e o médico, né? Então, eu queria agradecer e te aguardar. Não esqueça de seguir o nosso canal, compartilhar as informações e também seguir nas outras redes sociais. E se você que gosta de leitura, tem também o blog, o Diário de um Médico, diariodemedico.com.br, que lá você vai encontrar todo o nosso material, todo o nosso treinamento. Então, até a próxima!